Eles esconderam uma cidade inteira, bem debaixo dos nossos pés. Já imaginou andar por uma cidade inteira, cheia de túneis, praças, lojas e estações, sem ver a luz do sol? Existe um lugar assim. E não é ficção científica. É real, gigantesco e fica bem no centro de Montreal, no Canadá. Mais de 500 mil de pessoas passam por lá todos os dias, e muita gente nem faz ideia de que essa cidade existe. Neste vídeo, você vai conhecer os mistérios, a história e as curiosidades por trás da cidade subterrânea de Montreal. Uma metrópole escondida, construída para vencer o frio extremo, e com o tempo, se transformou em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E o mais curioso, essa cidade não tem nome, mas esconde histórias incríveis. Tudo começou por necessidade. Montreal, para quem não sabe, é uma das maiores cidades do Canadá. E como boa cidade canadense, ela é fria, muito fria. No inverno, a temperatura pode chegar a 30 graus. Imagina andar na rua com esse gelo todo? Neve, vento cortante, chão escorregadio. Ninguém aguenta por muito tempo. Foi aí que, na década de 60, surgiu uma ideia. E se a gente criasse passagens subterrâneas ligando os prédios mais importantes do centro? Assim, as pessoas poderiam andar de um lugar para o outro sem enfrentar o frio. Parecia só uma solução prática. Mas o que começou como um simples túnel entre uma estação de metrô e um shopping center, virou uma rede imensa. Hoje, essa rede subterrânea é tão grande que muitos chamam de cidade subterrânea. Oficialmente ela se chama RESO, que vem da palavra francesa réseau, que significa rede. Mas ninguém realmente usa esse nome. O que importa é o que ela é. Uma cidade escondida sob a cidade real. Tudo, literalmente, tudo. São mais de 33 quilômetros de túneis. Eles conectam 60 complexos residenciais e comerciais, 10 hotéis, 2 universidades, 7 estações de metrô, 2 grandes terminais de ônibus, centros culturais, galerias de arte, bibliotecas e até um estádio de hóquei. Mais de 120 entradas diferentes levam até essa cidade abaixo da terra. Muitas delas passam despercebidas. Às vezes é uma simples porta num corredor de shopping ou uma escada escondida dentro de um prédio. E o mais impressionante, tudo é interligado. Você pode sair de casa, pegar o metrô, almoçar num restaurante, ir para a aula, fazer compras, ir ao cinema, sem nunca precisar sair ao ar livre. Tem até obras de arte espalhadas pelos corredores, escadas rolantes, áreas com música ambiente, cafés aconchegantes e, claro, muitos mapas, porque se perder lá dentro é fácil. Mas, por que ninguém fala sobre isso? Boa pergunta. A cidade subterrânea de Montreal é conhecida pelos locais, mas quase nunca aparece nos guias turísticos. Muitos visitantes passam dias na cidade sem nem notar que ela existe. Parte disso é porque ela foi feita para ser prática, não para impressionar. Não tem aquele estilo grandioso de outras construções subterrâneas, como as catacumbas de Paris ou o metrô de Moscou. Claro, nem tudo é perfeito. Quem visita pela primeira vez, ouve falar dessa cidade subterrânea e espera algo coeso, como um grande shopping ou uma cidade organizada. Mas não é bem assim. A verdade é que, apesar de interligados, os túneis foram sendo construídos de forma meio caótica. Cada empresa fez seu pedaço. Cada prédio ligou seu próprio túnel. Isso fez com que o conjunto final virasse um labirinto. Não tem uma lógica muito clara. Os corredores mudam de nível, se cruzam, se bifurcam. Em certos pontos, parece que você está andando em círculos. Muita gente desiste no meio do caminho. Alguns locais evitam usar porque acham confuso demais. Outros acham meio claustrofóbico. Já teve até gente que se perdeu por horas lá dentro. No começo, como eu falei, era tudo simples. Um túnel ligando uma estação ao Shopping Place Ville Marie, no centro de Montreal. Mas aí outras empresas quiseram entrar. Um banco fez uma conexão para o prédio do lado. Depois, outro shopping quis fazer parte.
Aí veio uma universidade, depois, um hotel, e assim por diante. Só que não tinha um plano central. Cada um fazia sua parte do jeito que achava melhor. Com o tempo, isso virou uma colcha de retalhos gigante. E apesar de parecer caótico, funciona. É como uma cidade viva. Vai crescendo, se adaptando, mudando, com erros, com acertos, mas sempre em movimento. Tem até lugares onde a decoração muda de um corredor para o outro. Você anda 10 metros e parece que entrou em outro mundo. E no meio desse caos, surgem cenas curiosas. Um violinista tocando perto de uma saída, uma cafeteria escondida num corredor vazio, um grupo de estudantes jogando xadrez no subsolo. É quase como andar por um sonho urbano. Durante o inverno, mais de 500 mil pessoas passam por essa cidade subterrânea todos os dias. Ela virou essencial para a vida de Montreal. Sem ela, muita coisa simplesmente pararia nos meses de frio. O comércio, o transporte, o turismo, tudo depende dessa rede oculta. E não é só isso. O lugar também tem uma importância econômica gigante. Muitas lojas e restaurantes vivem quase exclusivamente do movimento subterrâneo. Há até empresas que funcionam só nesse mundo abaixo do solo. É como se Montreal tivesse duas cidades, uma na superfície, visível, e outra escondida, que garante que tudo continue funcionando. E o mais doido, mesmo quem mora lá, às vezes esquece que esse mundo existe. Porque quando chega o verão, todo mundo volta para a rua, mas no fundo, a cidade subterrânea está sempre lá, silenciosa, funcional, quase invisível. Se você for para Montreal no inverno e descer para a cidade subterrânea, vai notar uma coisa. Lá embaixo, faz sempre uma temperatura agradável. Isso porque os túneis são fechados e bem isolados. A temperatura costuma ficar entre 18 e 22 graus, ou seja, enquanto lá fora tá nevando, ventando e com 25 graus. Lá embaixo parece primavera. Isso transforma completamente a experiência de viver na cidade. Imagina sair de casa, descer para o subsolo e só voltar à superfície quando tudo já estiver resolvido, sem nem precisar colocar um casacão pesado. É uma solução tão eficaz que outras cidades já tentaram copiar. Chicago, Toronto e até Seul têm seus próprios sistemas parecidos, mas nenhum deles chega perto da escala de Montreal. O metrô de Montreal é parte essencial dessa rede subterrânea. Ele também é 100% subterrâneo, ao contrário de muitos sistemas que vão para a superfície em certos trechos. As estações são limpas, bem iluminadas e ligadas diretamente aos túneis da cidade subterrânea. Ou seja, você pode sair do seu bairro, pegar o metrô, descer numa estação do centro e seguir andando por vários quarteirões, sem nunca sair para o frio. O transporte vira uma extensão natural dessa cidade escondida. Apesar de tudo isso, há quem diga que essa cidade está ameaçada. Com o crescimento dos serviços de entrega, do trabalho remoto e das compras online, muitas lojas do subsolo estão fechando. A pandemia também teve um impacto enorme. Por um tempo, os túneis ficaram desertos. Alguns prédios mais novos não estão mais se conectando à rede. Outros estão até bloqueando acessos antigos. A cidade subterrânea de Montreal pode ter passado do auge, mas ao mesmo tempo, ela ainda é única e provavelmente vai continuar existindo, mesmo que de forma mais discreta. Afinal, no Canadá, o frio nunca vai embora de verdade. E enquanto isso for verdade, essa cidade invisível vai continuar abrigando vidas, histórias e caminhos ocultos que poucos conhecem. Montreal tem uma cidade subterrânea gigante, com mais de 33 quilômetros de túneis. Ela surgiu como solução para o frio extremo, mas cresceu até virar um ecossistema próprio. Conecta estações, prédios, shoppings, universidades e muito mais. É um labirinto confuso, mas essencial para a vida da cidade. E apesar de não ser turística, é uma das construções subterrâneas mais incríveis do mundo. Se quiser descobrir outro lugar misterioso escondido bem no meio de uma cidade,
Assiste o próximo vídeo aqui do lado. Você não vai acreditar onde ele fica.